Olá, eu sou a Fabiana, aluna do Polo de Olho d'Água das Flores, né? E para fazer a atividade de reavaliação, a gravação de um vídeo sobre a obra de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Então, de maneira geral, eu irei fazer uma síntese sobre a biografia, e aí falar da obra que é um tanto quanto extensa, falar os pontos principais os pontos que eu achei mais interessantes, né? Então, Raimundo Faoro nasceu em 1925, né, e faleceu em 2003. Ele é considerado, um dos grandes pensadores do Brasil, né, e autor de análises imprescindíveis sobre o entendimento da sociedade, da política e do Estado brasileiro. Em qualquer pesquisa que nós façamos sobre ele, nós vamos ver o quanto é imprescindível a obra sobre a questão da política do Estado, a formação da sociedade no Brasil. Percebemos pela obra dele, que é tão extensa, né, porque o quanto ele influenciou demasiadamente as questões políticas e o desenvolvimento político de maneira muito reflexiva sobre todos os acontecimentos políticos no Brasil. Então ele era filho de agricultores, passou boa parte da juventude na cidade em Santa Catarina, uma cidade de Santa Catarina, apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul, e ele faleceu como já disse, em 2003, com 78 anos. Né? É muito interessante porque a obra dele, como já falei, é um tanto quanto extensa, e ele no capítulo 1 começa se falando sobre a origem do Estado português, né? Sobre também o Estado patrimonial e o Estado feudal também é falado no capítulo 1. Depois, no capítulo 15 e no final, ele fala sobre a mudança e a renovação, né, os novos rumos sociais e econômicos do Brasil. E depois, no final, ele fala sobre o patrimonialismo, do patrimonialismo ao estamento. Né? Então, em todos os sites de busca ou no material disponibilizado, nós percebemos o quanto essa obra fala-se do destaque dessa obra, sobre a leitura, e que é uma leitura fundamental para o entendimento da formação sociopolítica brasileira. Tá? A obra de Faoro que retrata como o Brasil foi governado desde a colônia por uma comunidade burocrática que acabou por frustrar o desenvolvimento de uma nação independente. Por quê? Porque sempre ele falava sobre um termo acerca do estamento burocrático, né, que seria, portanto, essa dominação. Sempre tem um ser dominante em todas as situações políticas no Brasil, desde a época colonial, né, até a República, nós percebemos que sempre tem. Então, daí o termo, o nome, os donos do poder, né? E sempre é bom fazermos uma análise dos dias atuais, né? Então, o poder sempre estava concentrado nas mãos de poucos, desde a formação social e política do Brasil. Então, ele busca no seu livro relatar isso, né, a formação do patronato político brasileiro e explicar que o poder sempre foi exercido por meio do que é chamado estamento burocrático. Então, esse estamento burocrático tem atravessado toda a história política brasileira, né, que no caso da ausência de um quadro administrativo, a chefia de espécie assume o caráter patriarcal identificável no mando da pessoa, do fazendeiro, do senhor do engenho. Ele coloca inúmeros casos, né, de pessoas que comandam realmente essas situações. Então, de maneira geral, o estamento burocrático se caracteriza por isso, né? Então, ele é muito influenciado por Weber, né? Tem um weberiano, então ele fala muito dessa questão da estratificação da sociedade, que sabemos que Weber tem uma ligação com a tradição, com essas questões culturais, né, tradicionalismo, e ele fala que o estamento burocrático é um termo desenvolvido mediante essa influência que se refere ao processo de interpretação da sociedade, com o intuito de demonstrar a realidade de divisão social no Brasil, além de evidenciar e pensar o país mediante a verificação de seus problemas sociais, políticos e econômicos. Seria, portanto, como se ele estabelecesse em sociedade uma ordem de comando, né, que era estabelecida em sociedade e que as pessoas já estavam, por certo, acostumados a isso. Né? Estavam, por certo, acostumados a esses modelos de dominação e de poder. Então, nós vemos, aqui de maneira geral, vamos fazer uma análise sucinta desse processo. Né? Os donos do poder de Raimundo Faoro, ele fala que desde a época de quando os portugueses chegaram no Brasil, né, ele tinha um modelo de dominação colonial, onde eles simplesmente queriam obter essas riquezas no nosso país. Né? Seria então uma exploração dessas riquezas, e eles precisavam explorar essas riquezas aqui no Brasil.
De maneira geral, era isso. Então, a colonização era centrada na figura do rei e logo depois teve a questão dos donatários, das capitanias hereditárias, né? Foi o monopólio real, que era uma empresa colonial, de maneira geral, capitalista, porque visava o lucro, né? Essa colonização era do ponto de vista econômico, né? Simplesmente uma prosperidade, e depois também de um ponto de vista administrativo, porque eles administravam o poder no Brasil através das capitanias. Mas lembrando que essa era uma centralização do poder, não deixava de ser uma centralização do poder. Já no século XVI e XVIII foi que aconteceu o domínio dos bandeirantes, né? Adentraram o nosso país, pegando todas as questões de recursos do nosso país, né? Pedras preciosas, diamantes, enfim. E ele retrata isso no livro como uma forma realmente de dominação e no sentido de monopolização do poder, né? Lembrando que ele falou dessa questão do estamento burocrático, que foi um termo interessante utilizado por ele. Então, essas eram utilizadas medidas de fiscalização, né, depois, para que obtesse impostos, para que obtesse mais lucro dessa sociedade. Já em 1808, com a chegada da família real no Brasil, né, onde Dom João VI fez inúmeras obras e tudo, fez universidades, jardim botânico, né, mesmo assim o estamento burocrático estava presente no sentido de que a monopolização do poder ainda estava exercida. Mesmo depois do retorno da família real a Portugal e com a independência do Brasil, mesmo assim, a monopolização do poder estava presente, né? E durante o Império era o povo versus o imperador. O liberalismo ou o imperador que tinha que manter a ordem e os privilégios da nobreza. Sempre era assim, né? Que era a opressão, no caso do povo, e o poder moderador do imperador. Aí a Constituição se fez, né? Dessa Constituição, que era essencialmente liberal, mas de liberal não teve nada. A crise do Império aconteceu, né, com os militares, que houve a desvalorização, os fazendeiros, que o sistema não atendia os fazendeiros, né, e o povo queria liberdade. A República Velha também, quando aconteceu, né, a República Velha aconteceu, e então a Constituição de 1889. É só um processo, né, que nós estamos falando aqui, o fim do poder moderador, né, no imperador, e aí foi o desdobramento dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. A política dos governadores era baseada simplesmente em 2 estados, né, Minas Gerais e São Paulo. Os outros estados compunham uma massa menor de potência no sentido de influência, né, que é onde ficavam os cafeicultores e tal. Então, ele sempre tratou essas questões de maneira geral, ele sempre tratou essas questões como um estamento burocrático, uma forma de dominação e de poder, né? Vamos aqui olhar realmente os pontos principais, de maneira geral, quem foram esses donos do poder ao longo do tempo, né? Nós observamos que na colônia, os donos do poder foi o rei, centrado no rei, mas também a questão dos donatários depois das capitanias hereditárias. No governo geral foi o governador geral e o rei também. No Império foi o imperador com o poder moderador. Na República Velha, nós temos o poder centrado, os donos do poder nos militares, depois nos estados maiores, que eram Minas Gerais e São Paulo, e também o poder estava nas mãos dos coronéis, né, na República Velha. Bom, em todos os períodos tiveram elite como a base sólida do poder, não adianta dizer, né? Sempre em todos nós tivemos a elite como a base sólida do poder. Então, de maneira geral, o Fausto trata dessas questões. Os conceitos principais dele são esses: o patrimonialismo, que é a forma do poder, né, que despreza os limites entre o público e o privado, e o estamento burocrático. Então, ele sempre diz o quê? Que o poder sempre, em qualquer sociedade, vamos analisar a de hoje, o poder sempre está nas mãos de poucos, né? Está centralizado o poder nas mãos de poucos. Então, de maneira geral, é isso, é muito curto tempo, né? Mas espero que tenha contemplado os requisitos. Obrigada.